Colossenses 3, 1 ao 3. Chegou aí, Gabi? Não, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Esse texto aqui que nós vamos ler, meus irmãos, é só um texto, Colossenses 3, do 1 ao 3. É só um texto base, tá bom? Mas eu não vou trabalhar em cima do texto, eu vou trabalhar em cima da base do texto, tá certo? Só para você vai entender na medida que eu for falando aqui. Ele é só um texto de referência. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não das que são aqui da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Pai, nós te louvamos. A recomendação da tua palavra é pensar nas coisas que são do alto, as coisas de cima. Porque as coisas daqui da terra, Senhor, já estão mortos. A vida terrena já está morta. Mas nós estamos em Cristo Jesus vivos e mortos para o mundo. Então, Senhor, nos ajuda a sempre pensar naquilo que edifica, naquilo que é para a glória e louvor do teu nome. Nos direciona. Eu quero te pedir ao Espírito Santo um pedido aqui, de todo o meu coração, que o Senhor abra os ouvidos dos teus filhos que aqui estão, para que entenda a palavra de hoje. Que receba, Senhor, como uma sementeira, que venha crescer e frutificar para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre 5 coisas que destroem a vida com Deus. A primeira coisa, eu vou logo fazer um resumo e depois vou explanar cada uma delas. A primeira coisa é tornar comum aquilo que é importante. Então, muita gente hoje, por ter tempo de igreja, por ter tempo de fazer as coisas, elas estão fazendo as coisas de Deus no automático, tornando comum. Então, a ceia para a pessoa, por exemplo, hoje é uma coisa comum, e não é. Fazer a obra de Deus é uma coisa comum e não é. Pregar é uma coisa comum e não é. Nada que a gente faz para Deus pode ser comum. A gente tem que fazer com excelência e em espírito, porque assim Deus não recebe. Então, a primeira grande falha de muitos cristãos que destrói a comunhão com Deus é isso, é tornar aquilo que é importante comum. A segunda coisa é a infidelidade a Deus. A infidelidade, ela abrange todo o ramo da vida, porque quando a gente fala em fidelidade, a gente lembra logo de quê? Dízimos e oferta, mas não é só isso. O dízimo e a oferta é só a ponta do iceberg. A infidelidade vem na devoção a Deus, vem na hora que o diabo ele tenta e a pessoa cede, porque é infiel a Deus. É na infidelidade de fazer a obra de Deus, é na infidelidade quando Deus manda fazer, a pessoa não faz. Então a infidelidade ele abrange toda a vida do cristão e Deus ele abomina o infiel. Né? Então a infidelidade é a segunda coisa. A terceira coisa são os pecados rotineiros ou chamados pecados ocultos, né? Que é o pecado, aquele pecado que vem querendo sempre ascender em nossa vida. Eu não estou falando de pecados graves, que o cristão não deve cometer pecados graves, mas estou falando de pecado de domesticado, que eu até publiquei essa semana algo sobre isso. São pecados que a gente, uma vez ou outra, a gente está caindo nele. Meus irmãos, esses pecados, eles destroem a comunhão com Deus, por incrível que pareça. São pequenas faíscas de pecado que vai ao longo do tempo, se tornando normal, como um animal de estimação que a gente alimenta, a gente vai alimentando ele vai tomando força e vai chegar um momento que ele vai estar destruindo a nossa comunhão com Deus. A quarta coisa é a desobediência, principalmente a desobediência à liderança constituída por Deus, né? Toda liderança ela é constituída por Deus. Agora, se a liderança ela segue a Deus ou não, aí é Deus que vai ver com a liderança. Mas quem lida com a autoridade é Deus. Mas a desobediência a qualquer liderança, ele vai trazer a punição de Deus sobre aquela pessoa que é desobediente, né? Quem lembra de Davi, quando ele teve a opção de matar o rei Saul, ele disse, de modo nenhum levantarei a mão contra um ungido do Senhor, né? Então ele entendia
de autoridade, né? O ungido de Deus não é só o pastor, o ungido de Deus são a liderança, são líderes que o pastor constitui, né? Que os homens de Deus são levantados para cuidar, ajudar, né? Na orientação na vida com Deus, tá bom? E por último, a quinta coisa, essa aqui é tremendo, é quando o cristão ele fecha o coração para aprender. E aí ele vai diretamente mexer com o aprendizado da palavra de Deus. É quando o cristão ele diz, eu não gosto de ler, eu não gosto de EBD, eu não gosto de... Então você não gosta da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é um livro onde você deve ler para aprender. Então quando o cristão ele fecha o coração para as coisas de Deus e principalmente para as coisas novas que o Espírito Santo quer mostrar, aí é problema, porque a pessoa não cresce, a comunhão é rachada e aí é problema. Então vamos desenvolver, meus irmãos, isso aqui, né? E espero em Deus abençoar a tua vida. Amém? Minha gata, você está muito bonita hoje, viu? Todo dia você está bonita, mas hoje você está muito elegante. Pode pegar um pouco d'água para mim? Amém? É o golpe, né? Tem aqui? Já colocou, já colocaram, amor, porque está no cantinho hoje aqui. Viu? Obrigado quem me colocou, não sei nem quem foi que colocou. Quem? Maísa, menininha? Olha que coisa linda. Tá vendo? Tá aprendendo aí a servir, né? Primeiro, tornar comum aquilo que é importante. A gente lê um texto que diz assim, buscai as coisas lá do alto e não viver segundo a morte que a terra tem, né? Somos vivos em Cristo, mortos para o mundo e vivos para Deus. Deuteronômio 5,11, ele diz assim, anota, tá bom? Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Meus irmãos, a gente aprendeu, viu, Edilene, que usar o nome do Senhor em vão, Eliel, é simplesmente a gente não pronunciar o nome de Deus, mas não é só isso, é muito mais do que isso. Usar o nome de Deus em vão é tornar as coisas de Deus em comum. Porque tudo que se faz no reino de Deus, ele vai apontar para o nome de Deus, né? Quando a gente vê uma obra numa rua, o que é que a gente fala? Sério. O que é que a gente fala? A gente vê pavimentando a rua, ajeitando os negócios, aí a gente diz, puxa, que legal. A gente fala, dá crédito a quem? Ao prefeito. Mas eu pergunto, Eliel, é o prefeito que está fazendo a obra ali? Cavando? Não é. Mas a ordem vem do prefeito. A mesma coisa é Deus, meus irmãos. Tudo que se relaciona à obra de Deus vai relacionar o nome de Deus. Nós, por exemplo, somos cristãos que estamos levando o nome de Deus aonde quer que a gente vá. Porque se fizermos, Laura, alguma coisa errada, as pessoas vão apontar e dizer assim, é crente, É crente. Por quê? Porque o crente, ele leva o nome do Senhor. O crente, ele tem o nome de Deus. Então, Deuteronômio, quando fala assim, né, não usará o nome do Senhor Deus em vão, é nas nossas atitudes, não é só em palavra, né? Não é só quando a gente diz assim, meu Jesus, vem aqui, Jesus, né? Que eu acho que isso nem é pecado, tá entendendo? O pecado pior é quando a gente diz que pertence a Jesus e faz tudo o contrário do que Jesus manda. Aí é usar o nome de Deus em mão. Então, por exemplo, hoje o secularismo, né, é um grande aliado para esquecermos das coisas sagradas e de como devem ser praticadas com temor e excelência a Deus. Não existe mais a busca a Deus para se fazer a sua obra. Quando fazemos várias vezes a mesma coisa, logo aquilo está num piloto automático. O que é que eu quero dizer com isso? O que é o secularismo? O secularismo é a gente banalizar as coisas de Deus e a gente diz assim, eu acho que está faltando alguma coisa na igreja. Então, vamos inventar isso? Para trazer pessoas, Adriana? Vamos botar aqui uma expressão corporal. As meninas dançando e o pastor desce voando aqui numa corda e aparece. Todo mundo vai achar o máximo isso aí. Isso é secularismo. Secularismo é a gente achar que a palavra de Deus se tornou tão comum que ela não faz mais a diferença na vida de ninguém. Né? Secularismo é o pastor começar a misturar no culto ao Senhor coisas para querer agradar pessoas. Eu louvo a Deus, meus irmãos, pela Igreja Cristã Nova Vida, porque nós priorizamos
principalmente a palavra de Deus. Né? Não quer dizer que, por exemplo, ninguém não pode ter um grupo cantando aqui, que não possa ter um louvor, mas isso não é o costume natural da Nova Vida. Né? Não é pecado ter um grupo cantando, uma pessoa ministrando. Eu trouxe Maísa aqui para cantar uma vez, né? Cristiano já cantou aqui. Pode cantar, pode louvar, porque a palavra diz assim, se alguém tem um salmo, tem um hino, canta ao Senhor. Né? Mas a prioridade do culto é a palavra de Deus. Se a palavra não fizer a diferença, não é dança, não é, sabe, meus irmãos, é musculação, que tem igrejas que usam até negócio de ringue, para atrair pessoas. Ringue, bota um ringue no meio do culto e bota um brigando com o outro lá para atrair pessoas. Tem igreja que está fazendo isso agora. Botando ringue, UFC dentro da igreja para atrair os jovens, né? Aí bota rock pesado, né? Porque sabe que o jovem gosta de rock, né? Aí chama a banda, como é? Sectoplasma para tocar, né? Tá entendendo? Nada contra a banda Sectoplasma, é uma benção. As músicas são muito boas. Muito boa. Estava ouvindo a semana, música boa, gostosa de ouvir, né? Mas cada coisa no seu devido lugar, né? A banda, estou falando da banda aqui, mas só como referência, ela tem seu momento de tocar. Como, por exemplo, cantou lá na igreja e cantaram músicas congregacionais e todo mundo gostou, né? Mas a banda é uma banda de rock e rock pesado, não é? Amém, gente? Então, o secularismo, ele tem entrado na igreja e os crentes têm aderido, tornado o nome de Deus em vão, viu, Sara? O nome de Deus deve ser exaltado através de nossa vida. Nunca normalize as coisas de Deus. As coisas de Deus têm que ser excelência para a sua vida. Mesmo um varrer, meus irmãos, varrer, que parece algo tão clichê para as mulheres, né? A minha esposa já acorda com a vassoura, né? Varrendo as coisas, a bichinha, né? Aí é sério, não pode ver uma sujeirinha, um negócio. Aqui hoje chegou, já foi varrendo. Até isso tem que ser com excelência, porque é para o Senhor. Amém, gente? Eu vou para a igreja, mas eu vou de todo jeito. Não vá de todo jeito. Principalmente se você está esperando o milagre de Deus. Vá sempre na expectativa que a qualquer momento Deus pode fazer um milagre. Porque a igreja é a igreja do Deus vivo, meu irmão. A igreja não é a igreja do pastor Silvestre, não é do pastor Augusto, nem do pastor Alisson. A igreja é do pastor dos pastores, Senhor. E se Ele está presente, a qualquer momento Ele pode derramar uma graça sobre a tua vida. A qualquer momento Ele pode derramar uma palavra sobre a tua vida de profecia. A qualquer momento Ele pode te dar uma direção que você estava esperando. Então, se você torna algo normal, comum, até ir para a igreja, então você está pegando a santidade de Deus e dizendo assim, eu não preciso da santidade. Né? Viva na santidade e busque. Viu, Elana? Busque o Senhor com excelência, que Ele sempre vai se revelar. Por isso a Bíblia diz assim, que o Senhor busca alguém para usar. Né? Alguém que o adore em quê? Uma pessoa que não adora em espírito e em verdade é uma pessoa que torna comum as coisas do Senhor. Mas a pessoa que adora em espírito e em verdade, ele está sempre em espírito, a qualquer momento esperando uma obra de Deus, uma palavra de Deus, algo de Deus para receber, porque ele está conectado. Ó, presta atenção aqui. Ele está conectado com o Espírito de Deus. Amém, gente? O músico que não quer mais ensaiar, já tornou normal. O músico que não quer mais aprender porque acha que sabe demais, tornou normal. O cantor que acha que canta demais não quer mais estudar, né? A Santa Ceia se tornou comum. Há tanto é comum que a pessoa diz assim, eu falto a Santa Ceia, não estou nem aí. Porque, meus irmãos, se uma pessoa ela falta a Santa Ceia, porque está doente, porque está trabalhando, qualquer outro motivo justo, na próxima semana tem que procurar o pastor. Pastor, eu quero tomar a Santa Ceia. Porque a Santa Ceia é uma ordem. Se é uma ordenança, como é que você pode ficar sem tomar a Santa Ceia, meu irmão? Já aqui, viu? Para vocês que vão entrar aí
esse ministério, né, da Santa Ceia, que é uma ordenança do Senhor, nunca falta Santa Ceia, nunca. Porque a Santa Ceia é a comunhão pública do povo com Cristo. Se o cristão que é genuíno falta, ele tem que automaticamente procurar o sacerdote e dizer: pastor, quando é que o senhor pode trazer minha Santa Ceia? Porque eu estava doente, né? Porque eu faltei, e isso. Então, a igreja que está aprendendo, Santa Ceia é sagrado, tá bom? Nunca falta, priorize a Santa Ceia, não torne incomum as coisas do Senhor. Amém? Segundo, a infidelidade a Deus. Provérbio 13:15, por favor. Diz assim: o bom entendimento conquista o favor, mas o caminho do infiel é áspero. A resposta branda Deus furou, mas a palavra dura suscita. Não, é 13:15, Cristiane. 13:15. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho que é ar, é? Bota NVI, por favor. Essa linguagem está meio estranha. Aí. Vê se consegue. É NVI, coloca NVI. Oi. O que é isso? Tá. Vamos lá. Diz assim, é porque tem uma palavrinha aqui que é muito interessante. O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. É essa palavra áspero que ela tem na maioria das traduções bíblicas, né? Menos nessa área aí. Pronto. Tá ok? Agora, eu fui pesquisar o que é áspero, Eduardo. Repara, vê se. Aspereza é uma irregularidade, algo desagradável. Um caminho áspero é um caminho cheio de altos e baixos. O infiel, ele não tem constância na sua caminhada. Grava isso, vê se Laura. Laura não. Qual é o nome dela? Sara. O infiel, ele não tem constância em nada, a não ser em ser implacável na sua infidelidade. O infiel, ele começa algo e não termina. O infiel, ele diz que vai fazer e não faz. O infiel, ele nem pensa duas vezes. Muitas vezes ele diz assim: faz, pastor. Quando o pastor vira as costas, ele não faz. Lembra dos 2 filhos que o pai mandou cuidar da vinha? O infiel disse o quê? Que ia. O pai disse: vá cuidar da vinha, o primeiro filho. Ele falou: eu vou, pai. Aí chegou lá na frente e ele não foi. O segundo disse que não ia. Depois se arrependeu e foi. Meus irmãos, a infidelidade, ela atrai algo de Deus, que é a sua sentença. Incrível isso, né? Deus, ele não gosta de pessoas infiéis. Por quê? Como ele é um Deus fiel, ele exige fidelidade. Porque a Bíblia diz assim: mas a palavra de Deus diz, pastor, que por mais que sejamos infiéis, ele permanece. Isso é com relação à salvação, viu? Porque uma vez que você está salvo na presença de Deus, ele é fiel e vai te levar para a eternidade. Ninguém pode arrancar. Agora, se o crente ele é infiel, Deus é fiel também para punir. Já falei isso aqui. Ele é fiel para abençoar quando você faz as coisas corretas, e ele é fiel também para punir. Por isso, o crente, ele nunca deve ser infiel. Por quê? Sendo infiel, 2 coisas podem apresentar para a sua vida, para as pessoas. A primeira é que você é um desobediente e se diz crente. E tomara que seja crente e precisa acordar. Ou você não é crente, por isso é que você é infiel. E aí é pior.
Porque você precisa se converter, tá bom? Então, a infidelidade, meus irmãos, é algo abominável aos olhos do Senhor. Infidelidade na devoção, não tem vida regular com Deus. Portanto, uma árvore sem fruto não é regular nos cultos, não é regular na leitura da palavra. Não se devota a Deus, não tem regularidade, só quando o pastor fala. Meus irmãos, orem. Eita, o pastor mandou orar e ora. No outro dia não ora mais. 2 dias não ora mais. Chega domingo, pastor, meus irmãos, tira 10 minutinhos para orar. Eita, o pastor mandou, tem que orar. Aí ora, no outro dia esquece. O infiel é assim. Quer ver outra coisa? Infiel nos dízimos, nas ofertas, o pastor fala, meus irmãos, Deus, ele protege todo perdão nós temos diante de Deus, todo perdão, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém, gente? Você sabe, aliás, nisso, você sabe o que é a blasfêmia do Espírito Santo? Não. Quem é que sabe aqui? Levanta a mão. O que é, Davi? Não é que ele acertou. Mas é isso. A blasfêmia do Espírito Santo, sabe o que é? É Deus fazendo algo e você dizendo que não é Deus fazendo, é o diabo fazendo. Isso é uma mentira. Quando disseram isso, Jesus disse assim, isso não tem perdão. É você ter a certeza que Deus está fazendo e você diz, não é Deus não. É o diabo para confundir as pessoas. Isso não tem perdão. Agora, todo pecado ele tem perdão. Porém, olha o que eu vou te dizer aqui, hein? São pérolas. Tem alguns pecados que Deus só perdoa quando tomamos uma atitude. Aliás, todo perdão ele tem que ter uma atitude. Mas essa só se concretiza quando você volta a praticar. Por exemplo, se eu pequei contra Eduardo, eu digo, Senhor, me perdoa, eu magoei Eduardo. Eu falei que a banda Sectoplasma, sabe, não tocavam nada, né? Que ele não tocava nada, ele ficou chateado comigo, né? Aí, pastor, aí Deus, eu vou lá pedir perdão. Vou pedir perdão, Senhor. Aí Deus perdoa, que ele olha meu coração. Aí eu vou lá e peço perdão à banda. Você reúne aí a banda, Sectoplasma, né? Aí eu peço perdão à banda. Me perdoa, meus irmãos, falei mal de vocês, errei, né? Agora no dízimo e nas ofertas, presta atenção. Eu deixo de dizimar e deixo de ofertar. Eita, Senhor, pequei contra ti. Me perdoa, Senhor, viu? Me perdoa porque eu não dizimei. Quer que Deus fique aguardando? Próximo mês? Próximo mês você reaver o que você deixou, porque era do Senhor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Como uma coisa é séria, Deus perdoa, mas Ele quer ver a nossa. O infiel, ele não consegue fazer isso. Ele acha que Deus é menino, né? Ele fica querendo, não, Deus, o Senhor me perdoa, sou fraco, Senhor. Aí Deus, quero ver a atitude. Meus irmãos, o infiel, Deus só perdoa realmente quando a atitude dele começa a mudar. Porque se não mudar, o seu bate-papo com Deus foi só você falando de Deus. Conheça seu coração, meu filho. Enquanto você não entregar seu coração a mim, nada vai acontecer. Quer ver uma coisa? Coisas que acontecem quando roubamos a Deus. Decadência financeira. Você já ouviu falar de sectel furado? Alguém já ouviu falar de sectel furado? Sectel furado é quando você recebe dinheiro num dia, daqui a minutos ou no outro dia o dinheiro vai embora. Sectel furado é isso. O dinheiro nunca sobra para nada. Né? Você recebe bem, ganha bem, mas o dinheiro não sobeja. O dinheiro, não rende. Quando você quer fazer algo, sempre está endividado, sempre alguma coisa desse tipo assim. Sectel furado é isso. Por quê? A fidelidade a Deus tem a ver diretamente com a prosperidade bíblica. Quer ver outra coisa? Presta atenção.
O camarada, ele acha que ele está fazendo um bom negócio. Ele rouba ao Senhor e diz assim, nada não, mês que vem eu dou. Aí, sobrou dinheiro. Olha que interessante. Sobrou dinheiro. Eita, vou comer um cachorro quente com... né? Vou comer uma pizza daquele lugar lá maravilhoso. Vou no cinema assistir Aquaman, né? Vou lá fazer... Diga, sobrou dinheiro. O Senhor me perdoa, mês que vem eu dou. Aí o que acontece? Durante o mês, na sua casa, quebra o liquidificador. Quebra a TV, queima. Cabo gás. De meia-noite a cabo gás. Na hora que o cara está fazendo um cozido lá para dormir. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Ó. Cozido para dormir, meia-noite. Meus irmãos, presta atenção. Se a gente não fica impune diante de Deus, quando roubamos um irmão, quando alguém rouba qualquer coisa de alguém, pode acreditar que a punição vai vir mais cedo ou mais tarde. Imagine roubando a Deus. É nesses momentos que a gente vê, a pessoa nem percebe. Às vezes o dinheiro é tirado nosso, a gente nem percebe que durante o mês foi tirado, mas se você fosse perceptível, sensível à voz de Deus, você ia entender que foi porque você roubou o Senhor. Olha que interessante. Meus irmãos, eu digo isso de prova, tá bom? De prova. Nem sempre a gente se encontra fiel ao Senhor. Então, todas as vezes que há infidelidade, todas as vezes há problemas nas finanças. E não só isso, viu? Às vezes problemas de enfermidade, tem que comprar remédio, comprar aquilo. Por quê? O dinheiro que foi tirado, que era do Senhor, ele vai ter que ser devolvido mais cedo ou mais tarde. É incrível isso. Vocês já viram falar da lei da semeadura? O que é que diz? O que o homem semear, isso ele... É a lei de semeadura, não adianta. Se você semeia fidelidade, você vai colher fidelidade. Se você semeia infidelidade... tudo que você vai fazer vai soar de uma forma infiel. Tá bom? Terceiro, pecados rotineiros. Provérbio 28, 13. Coloca, por favor, para mim. Eu gostaria que vocês lessem. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Coloca aí, Cristiane. Provérbio 28, 13. Diz o quê, meus irmãos? 1, 2, 3. Diz assim para teu irmão, diga assim, cuidado com pecados ocultos. Sabe o que é pecados ocultos, meus irmãos? Aquele pecado que ninguém sabe, só você, sozinho. Quando você está sozinho, aí você comete o pecado. Esse é pecados ocultos, viu? Ah, pastor, mas é uma besteirinha de nada. De nada, pastor. Na dica de nada. Uma besteirinha. Pois pecado na dica de nada pode ser a tua sentença de que você não é um salvo em Jesus Cristo. Meus irmãos, o crente, ele deve pecar, ele nem deve pecar, mas se ele pecar, ele tem que pecar por acidente. Viu, Cleide? Cleide, tu já levou algum tropicão na rua? Alguma vez? Vários, não é? Mas eu pergunto a você, presta atenção. Alguma vez que você saiu da sua casa e levou o tropicão, você planejou bater na pedra, alguma coisa assim, tropicar? Não. Não. Nenhuma vez. Assim é a vida do cristão. Ele não planeja o pecado. Ele peca por acidente. De repente ele mentiu por causa de uma coisa que aconteceu inesperada e, sei lá, falou um palavrão, né? Alguma coisa aconteceu, ele pecou. Então, ele, na mesma hora, o Espírito Santo vai lá, dá um sinal vermelho. Senhor, perdoa. Fui aqui pressionado e menti, meu pai. Me perdoa, me ajuda. Sou miserável, pecador. Se ajoelha e pede perdão.
O pecado oculto é um pecado planejado, porque você vem praticando ele dia após dia. Vez ou outra você está praticando. Ele já se tornou um pecado rotineiro. Esse pecado tem que ter muito cuidado. Aqui, quando colocamos as madeiras, compramos tudo novo aqui, Léo, tudo. Depois que colocou, a gente viu que tinha uma madeira com cupim aqui, ó. Viu nova, tá aqui, ó. Tô olhando para ela aqui. Essa camarada aqui. Quem vê daí, nem percebe. Mas a gente percebeu. E ao passar dos anos, se a gente não colocar veneno aqui, esse cupim vai contaminando as demais madeiras, vai crescendo, vai chegar um ponto que a gente vai ter que trocar o madeiramento todinho. Mas é algo quase que insignificante que está aqui. Assim é um pecado oculto, ele vai crescendo. Lembra do animal de estimação? Quem tem cachorrinho aqui? Gatinho. Gabi levantou logo a mão, Gabi. Tem um passarinho, qual é a... Paroxítona, né? Como é o nome? Meu Deus, cada nome, né? Paroxítona, né? Tu pegou esse passarinho novinho? Novinho? Não, né? É um casal, mas estava novinho quando tu pegou, não? Ela estava grande já, né? Dá, né? Tá grande, né? Mas quando a gente pega um animalzinho pequenininho, aí a gente dá alimento a ele, comida, dá carinho, dá água, toca na sua cabeça, alisa a cabecinha dele, ele vai crescendo, não é isso? Vai se tornando um adulto, e quanto mais ele cresce, mais a gente se apega a ele. A ponto de a gente dizer, já faz parte da família, né? Assim é o pecado doméstico. Ele começa pequenininho, a gente vai alimentando, daqui a pouco você não consegue mais se separar. É o jovem que, na toda a juventude, via lá, né, aquilo que não deve na internet, e se torna um adulto, casa, e continua com o animalzinho lá, né, domesticando e alisando a cabeça do animalzinho. Assim é a mentira. A pessoa se torna um crente e não sabe que a mentira veio do diabo e continua mentindo. Assim é a infidelidade. Né? Assim é a infidelidade com o cônjuge. Ou ao contrário, o homem a mulher um homem. Ele infiel no namoro e casa. É um animalzinho de estimação. Está lá no coração, meus irmãos. Precisa separar. Quem já teve a dor de observar que o seu animal está doente e que é preciso mandar, como é que chama na hora que manda matar o animal? Sacrificar, né? Quem já teve essa dor aqui de mandar sacrificar um animal aqui? Levante sua mão. Já teve? Não é horrível? É horrível, meus irmãos. É horrível você dizer assim, você decidir e dizer assim, vamos ter que sacrificar porque ele está sofrendo muito. Né? É uma dor. O pecado, você não pode ter pena. O animal a gente tem pena, mas o pecado você tem que sacrificar, meus irmãos. Separe-se desse pecado costumeiro, porque ele vai levar a sua vida. Porque cada dia que se passa é mais difícil de você se separar deste pecado. Amém? Não importa quantas orações de arrependimento tenhamos feito. Eu não estou dizendo aqui, presta atenção, Williams, Gabi, eu não estou falando aqui que você não está sendo sincero com Deus não, viu? Longe de mim. Às vezes o pecado rotineiro você realmente não quer cometer. E você ora com sinceridade, ô Senhor, afasta de mim esse pecado, me perdoa, Senhor. E lá, mais cedo ou mais tarde, você vai cometer novamente o pecado. Sabe qual é o problema? É que está faltando você praticar algo. E eu vou te dizer o quê? Eu vou te dar uma direção. Existem pecados que você confessa, abandona
e corre para o abraço de Jesus. Amém, você abandonou. Mas existem pecados que a Bíblia chama do laço do passarinheiro. Quem sabe o que é o laço passarinheiro, sabe o que eu estou falando aqui. Quanto mais você quer sair, mais enredado você fica. Mais o laço aperta no seu pé. Mas sabe como é que vence o laço passarinheiro? É quando você dá luz ao pecado. Você procura alguém de confiança, de preferência um sacerdote, alguém para acompanhar a tua vida e juntamente com você orar e lutar com você em oração e te acompanhar, te sempre estar perguntando, e aí, irmão? E aí, irmã? Como é que está aquele negócio? Ah, pastor, cada dia não cometi mais. Então vamos continuar orando, filho. Até um dia se libertar. Há pecados que você é necessário confessar, abrir o coração com outra pessoa de confiança, uma pessoa de Deus, para te ajudar em oração. Tem tipo de pecado oculto, meus irmãos, você não consegue deixar sozinho. Creia no que o pastor está te falando. Procure ajuda. E não é vergonha procurar ajuda do pastor ou da esposa do pastor. Não é vergonha. Vergonha é permanecer em pecado. Isso é vergonha. Quem já colheu macaxeira aqui? Por que tu olhou para Jacilene ali? Ó? É do interior, tu já colheu macaxeira, Jacilene? Tem macaxeira que não é dura para puxar, não é? Aquelas raízes profundas, né? Quem? Teu avô também já colheu? Eu já colhi, eu fui num sítio uma vez, um tempo de um retiro. Ai, deu uma dor agora aqui. Aí o dono lá chamou a gente para colher umas macaxeiras, aí eu, bestinha, né? Eu vi uma bem rasinha assim, eu digo, essa aqui que eu vou puxar? Puxei, aí na época foi Sid Clay. Sid Clay maguinho, né? Eu puxar, não conseguiu puxar não, né? Não é assim? Tem uns que não conseguiu puxar não. Aí teve que ele e o dono lá puxar para poder arrancar da terra. Sabe, meus irmãos, quem aqui já viu como é que se arranca um coco pela raiz? Pé de coco. Ou raiz profunda é o pé de coco. Sabe como é que faz? Presta atenção. Tem que ir escavacando do lado todinho, se aprofundando, até chegar lá no fundo da raiz. Só aí você vai conseguir arrancar o pé de coco. Ninguém consegue, pegando o pé de coco e puxando igual macaxeira. Não consegue. Vá por mim, você não consegue. Existem pecados que você tem que ir minando ele aos poucos, que nem um pé de coco. É orando, jejuando, buscando a presença de Deus nos cultos, clamando ao Senhor, me liberta desse pecado. Meus irmãos, um pecado domesticado, anos na vida, não sai de uma hora para outra. Pega um gato domesticado na sua casa, joga ele na esquina, o que é que ele faz? Ele volta. Volta ou não volta? Volta, porque está domesticado lá. O fato de o pecado voltar não quer dizer que você perdeu, não. O que você não pode perder é, Senhor, me ajuda, e continuar orando. Senhor, me ajuda, continuar cavando. Senhor, me ajuda, continuar minando o pecado, até chegar a um ponto que o pecado perde toda a força e você, simplesmente com um empurrão, o pé de coco sai. O pecado perdeu a força. Eu não sei porque eu estou falando muito de pecado hoje, mas receba, meu irmão, porque o pecado faz separação entre o servo e Deus, entre o homem e Deus. Amém? Quarta coisa. Aqui eu vou ser rápido, tá bom? Porque nós somos um grupo que estamos iniciando há pouco tempo. Eu não estou tendo problema, graças a Deus, com nenhum de vocês, mas fica aí a dica, tá bom? Desobediência à liderança, meus irmãos. Foi sim.
Eu pensei, tá tendo terremoto agora. Ó, desobediência à liderança. Eu, Cristiano e o Williams, né? Nós já passamos ali no Cristo por várias etapas. Várias. A ponto de até a igreja ser dividida. Nós já vimos isso acontecer. De pessoas desobedientes, rebeldes, e que não acatam aquilo que a liderança impõe. Meus irmãos, vai ter momento, sempre, quase 100%, eu vou falar com graça com vocês, com amor. Nunca áspero, porque vocês são igualzinho a mim, ovelhas do Senhor. Mas há momento que eu vou puxar o cajado para ser mais duro, para que você não caia no buraco. Mas há momentos que quando a gente puxa o cajado, pessoas são ásperas, ficam com raiva, desobedecem o pastor, não quer fazer o que o pastor manda, faz ao contrário. Olha, eu quando não era crente, eu era ruim. Eu sou ruim ainda, mas eu era pior. Aí eu querendo abandonar o emprego e ninguém queria me botar para fora, né? Aí eu chegava para o encarregado e dizia assim: me bota para trabalhar domingo? Tu vem? Eu digo, venho, bote. Aí ele botava. Quando chegava domingo, eu vinha e não tinha ninguém para cobrir. Ficava o dia todo sem o meu serviço. Eu fazia de propósito, desobedecia de propósito, para ver se a empresa botava para fora. Eu era assim. Tem gente que desobedece de propósito para fazer raiva, né? Mas vamos para o culto, meu irmão. Culto hoje. Tem uma reunião hoje. A pessoa falta de para dizer assim, vou fazer raiva ao pastor, para se ele morre do coração. É sério. Ainda bem que o pastor é vacinado com essas coisas, né? Olha, se eu for morrer por ovelha, de coração, não morro não, viu? Pode acreditar. Mas não morro mesmo. Porque vocês são do Senhor, gente. São meus não. Eu apenas cuido de vocês como mordomo. Se você é desobediente ou não, eu entrego ao Senhor. Eu digo, Senhor, vá ali, Adriano está desobediente, Senhor, né? Está desobediente, vá lá, visita a tua ovelha, traz ela de volta, está querendo sair dos teus caminhos. Aí, o que é que Deus faz? Se é dele, ele vai buscar. Agora, o meu que ele vai usar, aí eu não sei. Aí é com ele. Eu vou estar sofrendo por Adriana, eu sou por ela em oração. Clamando, buscando o Senhor, Senhor, tua serva, eu amo demais a Adriana, que ela esteja aqui conosco. Mas eu, a Adriana não veio, meu coração está... Morro nada, irmão. Já basta a agonia de ter comido tanta besteira durante o coração está entupindo hoje, né? Comer tanta besteira, eu ainda vou entupir mal o coração por causa de raiva, que fulano não vem para a igreja ou deixa de vir, de jeito nenhum. Eu oro, isso aí eu sou muito maduro nisso aí, meus irmãos. Quem me conhece sabe disso, né, amor? A ponto de dizer assim, uma vez disse assim, né? Disse assim, você é insensível, né? Você é insensível às vezes à dor da pessoa. Não é que eu sou insensível, eu acredito num Deus que cuida. Se Deus não fizer nada, eu vou fazer, irmão? Sério, eu vou fazer, Sara? Se Deus não trouxer a pessoa, eu vou conseguir trazer? Se Deus não convencer, eu vou conseguir convencer, Samires? Não vou. Então, por que eu vou me estressar? Jairene, lembra de Jairene? Jairene era da igreja presbiteriana, era casada com um pastor chamado Vanderlan. O filho estava desviado. Às vezes o pastor ficava aperreado porque o filho estava desviado. Eu andava muito com o pastor na época, o pastor Vanderlan. Jairene, ela andava flutuando, meus irmãos. Ela era tão calma que ela andava flutuando assim. A semblante de Jairene era uma semblante de doçura. E quando chegava para falar do filho dela, ela dizia: se meu filho for um eleito, escolhido do Senhor, ele vai voltar para os caminhos do Senhor. Apenas eu oro e entrego nas mãos de Deus. Quantas vezes eu vi Jairene falar isso? Aquela calma dela. Meu filho é do Senhor Jesus. Se é do Senhor, ele vai trazer um dia. E estava lá o filho desviado. Hoje ele é o quê? Felipe? Hoje é pastor. Está entendendo?
Diga assim para teu irmão, você é do Senhor, diga. Hebreus 13, 17, e aqui estou indo para o final já. Dando aqui voz a esse ensinamento. Vai ficar troncho, viu? Estou dizendo a tu. Tu bateu com o teu pezão aí. Já agitou? Cristiano, ele calça quase 43. 13, 17. Hebreus. Vamos lá? 1, 2, 3, já? Obedeçam. Segura esse. Deixa eu tirar. Desintoxicar você. Presta atenção. Submetam-se às autoridades, eles cuidam de como quem? Esse como quem não é que a gente vai prestar conta da vida de vocês, não. Os pastores não, viu? Tem muita gente que ensina aí, eu vou prestar conta. Não vou, não. Cada um vai prestar conta de si mesmo. A gente cuida de vocês, das ovelhas, como quem deve, a ponto de parecer que vocês pertencem a gente, mas não pertencem. Vocês são ovelhas do sumo pastor. Entenda isso, tá bom? Eu vou prestar conta da minha vida, o Elma vai prestar conta da vida dela. A ovelha do Senhor Jesus é Ele quem apacenta através da nossa vida. Mas saiba, você é responsável por sua vida espiritual, não é o pastor. O pastor, ele está na frente das ovelhas com cajado, ó, e as ovelhas seguindo. Tá bom? Aprenda isso. Agora diz aqui, ó. Para que o trabalho dele seja uma... Lembra do negócio do coração que eu falei? Tem muito pastor que infarta. Porque se apega com a ovelha, e é normal isso. Eu estou conhecendo agora vários, meus irmãos. Estou andando com os pastores, né? Faz mais de um ano da minha ordenação, eu tenho conversado com alguns pastores. E a última conversa com um pastor, um determinado pastor, não vou dizer o cargo de ética, ele disse assim, ô pastor, está tão difícil. A gente se apega com a ovelha daqui a pouco chega, senta, vai fazer gabinete, diz que está saindo da igreja. E aí a gente entende, né? O coração fica frito, o pastor se apegou. E quando uma pessoa é um líder, que a gente ordena aquele líder, ordena o diaconato, é uma pessoa de confiança, o braço direito do pastor, e aquela pessoa chega assim, pastor, eu estou saindo da igreja, estou indo para outra igreja. E quando sai da igreja, sai falando mal do pastor ainda. Imagine como fica o coração do pastor, meus irmãos. É uma queda. Tem pastor, sério, eu brinco assim, mas estou falando sério, infarta. Porque dói. É como que você olha para trás assim, você até, não é que você nega a fé, mas você diz assim, Senhor, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Fulano, que me ajudava tanto, me abandonou aqui. E aí você olha para a igreja, tudo verdinho, as pessoas têm que discipular, que cuidar, fazer tudo novamente para poder levantar um servo maduro, para que cuide, ajude o pastor nas coisas do Senhor. Meus irmãos, é difícil. Nós temos um pastor agora, recente, pastor Abílio, né? Que passou por uma divisão, a ponto, meus irmãos, de eles não terem nenhum mais congregar, porque as pessoas que saíram eram pessoas que dizimavam, eram pessoas de posse, saíram e ficaram sem nada. Eles pagavam um aluguel alto, a ponto de dizer assim, Senhor, o que é que eu vou fazer? Porque o pessoal que está agora não tem nem condição de pagar esse aluguel. Começou do zero, eles tinham comprado um terreno e só iam construir, só Deus sabe quando. E aí ele foi orientado, pastor Abílio, bota uma tenda, puxa uma coberta e sai do aluguel. Começa do zero. Começou do zero ou não começou? A igreja está crescendo, fizeram o primeiro andar, colocaram ar-condicionado, já está com porcelanato. Eu acho que vai ser a igreja, uma das igrejas é o mais bonito aqui de João Pessoa. Vai bater o Cristo, eu digo isso direto, vai bater o Cristo, porque está ficando muito bonita. Não é lindo? Agora, cá entre nós,
O homem foi para psicólogo. O homem quase infartou. O homem teve vários problemas mental. Não que ele ficou doido não, viu? Porque o pastor Abel já é meio doido, né? Eu digo assim, ele teve que ir a profissionais, meus irmãos. Sabe por quê? Porque mexeu com ele, mexeu com a esposa. Mexeu ou não mexeu, amor? Mexeu, meus irmãos, a ponto de a estrutura de chegar para a gente e dizer assim, pastores, quase que eu desistia da caminhada, quase. Quase que eu dizia assim, vou cuidar da minha família. Meus irmãos, foram perdas. E diáconos, homens, não foi de um não, homens que estavam ao seu lado. E o que é pior, porque sai escalado, sai falando mal do pastor. Por isso aqui diz, ó, para que o trabalho dele seja o quê? Oh, como alega uma ovelha obediente. Eu encho o peito, sabe? Os pastores perguntam assim, e lá, pastor, o grupo de vida? O grupo de vida é umas ovelhas obedientes, né? É uma maravilha, a gente está lá todos os cultos, ceando, orando, buscando ao Senhor, são pessoas que chegam junto, né? Agora imagina pessoas desobedientes. Pastor, como é que está o grupo de vida? É aquele, não, eu quero saber de grupo de vida, que é uma dor de cabeça. Sério ou não é? Tem pastores que nem gostam de ir para o culto mais. Todo mundo chega no culto e o pastor falta o culto. Tal é a dureza do coração, tanto fechado que está o coração, de tanta rebeldia que tem na igreja. É como o cara que volta para sua casa, a mulher murmura tanto, e o cara não quer voltar para casa mais não. Ele quer trabalhar, virar a noite, passar a semana toda trabalhando, mas não quer voltar para casa. Porque quando chegar em casa vai estar ó, no ouvido. E busquei. É sério, gente. Tem pastor, olha, tem pastor que entra de férias, Anthony. Tem pastor que entra de férias e não quer voltar mais não. Meus irmãos, eu conheço um pastor, não vou dizer o nome porque é da nossa denominação, que tirou um tempo sabático. Sabe o que é isso, o tempo sabático? É mais que férias. É tempo indeterminado. Ele disse, não quero saber de igreja agora nem tão pouco. Psicólogo estava indo. A ponto de ele chegar, não conseguir dormir e acordar assim, ó, tremendo, se tremendo todinho, por causa dos problemas da igreja. Estou mentindo, amor? E uma pessoa altamente inteligente, eu acho que um dos melhores teólogos que a gente tem aqui no Nordeste é esse homem. Um dos melhores teólogos. Mas está assim, ó, acorda, se tremendo, que nem vara verde. Tirou um tempo sabático. Meus irmãos, diga assim para teu irmão, não faça o pastor Silvestre sofrer não, diga. Seja obediente. Porque o pastor Silvestre já está esquecendo das coisas. Imagina se você for rebelde. Pronto, eu vou chegar aqui, um dia de culto, eu vou chegar assim, onde eu estou? Capaz, onde eu estou? Como é meu nome? O que eu estou fazendo aqui? Ai, meu Deus do céu. E por fim, meus irmãos, não devemos fechar o coração para nada do que é de Deus. Olha, eu sou muito, como é que eu posso dizer? Espiritual a ponto de dizer assim, Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Eu acredito no mover de Deus surpreendente. Eu não acredito, sabe, naquela coisa fechada. Minha mente não é fechada. Quando Deus quer fazer, eu sei que Ele pode fazer e Ele faz. Eu queria que as ovelhas aqui pensassem da mesma forma. Meus irmãos, nunca feche para o sobrenatural do Senhor. Nunca feche o coração. Agora sim, aprenda teologia, busque teologia, estude. Porque isso vai te dar muita base para não entrar em meninice.
Vai te dar muita base para não ser enganado, que há muita enganação aí por fora, tá bom? Agora, Elana, nunca feche o coração, porque Deus ele age com o sobrenatural. Age. Nunca feche o coração. Mateus 13:15, por favor. O que é que diz? Porque o coração deste povo se tornou o duro, né? De má vontade ouviram com seus ouvidos, fecharam os seus. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se e os cu. Tem pessoas que a dureza do coração é tão grande, que o pastor está falando, está entrando aqui e saindo daqui, não está nem aí. Você chega para a pessoa, fulano, eu conversei contigo mais de 5 vezes, não comete esse erro, você está cometendo na mesma, está certo, pastor? Sai, entra aqui. Meus irmãos, nunca feche o coração para aprender e nem para ser aconselhado. Nunca feche, porque você nunca vai crescer, nunca. Quando o pastor chega e diz assim, fulano, quero um gabinete contigo, posso conversar contigo? Não tenha medo, é para melhorar você, não é para te humilhar, não é para botar você para baixo, é para te aconselhar. Porque o pastor ele está numa posição assim, ó. Elana chega, o pastor está. Amanda chega. Essa semana foi a Amanda, mandei não foi? Uma descrição para a Amanda assim, não chamando a atenção dela, né? Eu dei uma orientação, não foi? E a Amanda é madura já crente de... Quantos anos já que tu se converteu, Amanda? É muito tempo, ela nem sabe. Há muito tempo. Tá certo, pastor? Pronto, acabou-se. É isso. Mas tem gente que não aceita uma orientação. A gente chega, conversa, com carinho, com amor, chama. Aí vai chegar um ponto que o pastor vai ser mais duro. Aí o pastor não se alegra quando é muito duro. Eu queria que fosse na suavidade, no amor, né? Mas tem momento que o pastor pega o cajado e a ovelha na cabecinha. Tome. Tac. Não é? Não é, Lana? Não é? O Ama pega firme com vocês? Pega? Pega não, né? Minha esposa? Pega? Pega não, né? Pronto, aí começa a tremer. Mas meus irmãos, mas é para melhorar, não devia tremer não, é sério. É para melhorar, é sério. É bom isso, é bom. Isso meus irmãos, se a gente fosse líderes, que nem tivesse aí para vocês, quisesse só número, a gente estava procurando vocês? Estava aconselhando vocês? Estava não. Mas porque a gente se preocupa com vocês, a gente quer o melhor de vocês. Melhorar. A mesma coisa ao contrário, se você vê alguma coisa num pastor, em um Ema, chegue para falar também. Que não gosta, que não gostou disso, de uma palavra. Não é só via uma mão, não é. Tem que ser via mão dupla, tá bom? Nos procure, que a gente vai tentar explicar o que a gente errou, pedir perdão. Meus irmãos, estamos aqui para aprender, ensinar e aprender, tá bom? Mas é necessário o confronto. Nunca feche o coração. Salmo 51:10 diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Estar firme nas coisas de Deus é ser renovado em santidade. É necessário um espírito puro. Um espírito estável é um espírito que sempre está pronto para aprender. Isso é um espírito estável, né? Um espírito estável é aquele espírito assim, que está assim, eita, vai ter uma palestra lá no Cristo. Aí ele está com tempo, ele diz assim, mas eu sou de Mangabeira. Não, mas é o que eu quero aprender mais. Eita, o pastor está pregando, vou trazer uma caneta e vou trazer porque eu vou anotar os pontos, porque eu quero aprender mais. O espírito estável, ele sempre está
aprendendo algo novo. Ele não se contenta com pouco, porque ele sabe que Deus é uma fonte inesgotável. Ele sabe que Deus tem que oferecer, ele tem que aprender. Quanto mais ele busca, mais a fonte jorra. Quanto mais ele busca sabedoria, mais Deus tem sabedoria para dar. Meus irmãos, estudos profundos. Busque, que você vai entrar em águas profundas. Coisas inimagináveis aqui dentro tem. Basta você buscar de todo o coração e pedir revelação ao Senhor. Aqui, ou deixa o cara sábio, ou se o cara não quiser, ele fica louco, doido. Tem gente que impira com isso aqui, ó. Mas isso aqui é profundo. Nunca pare de aprender. Nunca. Porque se você parar de aprender, você para de crescer. Se você para de crescer, você fica para trás. E aí a tua vida se torna nada. Você olha para trás, olha todo mundo crescendo e você ficando para trás e assim, puxa, o que eu estou fazendo de errado? Simples, fechou o cabeção. Fechou a mente, não está querendo aprender mais. Nunca feche. Sempre esteja com o coração aberto. Ou seja, aqui como diz, ó, coração puro, santidade primeiramente, para poder aprender. Renovado em santidade, né? É necessário um espírito puro. E um espírito sempre aberto para aprender, que é exatamente o espírito estável. É um espírito, ele é o que sempre está aprendendo. Vamos começar a nossa EBD, hein? Quero ver todo mundo matriculado. Se você não se matricular, eu vou chegar para você fazer um gabinete e dizer, você não tem um espírito estável. Ovelha rebelde. E já entrega a ficha para você fazer a inscrição. Na pressão. Eita Jesus. Vamos ficar em pé. Provérbio 9:9. Provérbio 9:9, ele diz assim. 9:9, nega. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais. Ensine um homem justo e ele aumentará o seu. A palavra de Deus sempre vai tornar o homem mais sábio. Sempre vai ter mais conhecimento. Se você parar de aprender, você para de ter conhecimento. Não existe teólogo no mundo, nem Nicodemo, nem Hernandes, que pare de estudar e que sabe tudo. Não sabe, meus irmãos. A palavra de Deus sempre, quanto mais você busca, mais tem algo a aprender. Sempre. Tá bom? Não se contente com pregações dos domingos, nem com as meditações das terças-feiras. Busque agora na EBD de 2024, busque, se preciso, quiser fazer seminário da denominação, tiver com tempo, fazer online, me procure, você pode fazer também, tá bom? O IBRMEC, Instituto Bíblico, o que mais? Walter McAllister, não é isso? Procure estudar, se aprofundar, não pare de aprender. Amém? Pai, muito obrigado por essa palavra. 5 pontos, ó Deus, que se negligenciarmos, perderemos a devoção contigo, Senhor. Tornar aquilo comum, aquilo que é importante, a infidelidade, os pecados rotineiros, a desobediência à liderança e fechar o coração para aprender a tua palavra. Senhor, nos ajuda. Ajuda a tua igreja a aprender sempre, a focar nas coisas celestiais. Nunca, Senhor, focar nas coisas do mundo, mas focar naquilo que somente pertence ao Senhor. Amém, gente?